Olá, pessoal! Meu nome é Selma Boiron e eu sou a apresentadora do podcast Corpos no Mundo, Conexão Brasil-Portugal. Este é o conteúdo de podcast adaptado em Libras para o YouTube. Você também pode ouvir essa história gratuitamente nas plataformas de áudio, como Spotify e Deezer. Se inscreva no canal e deixe seu like aqui na história. Corpos no Mundo, Conexão Brasil-Portugal. Acho que se me chamarem de Alfredo na rua, é capaz de eu nem responder. Tanto aqui quanto em São Paulo, todo mundo sempre me chamou de Fred. E eu moro fora há um bom tempo já. Tenho 44 anos de mundo e 16 de Portugal. Quando eu vim, lá naquela época, o mercado era muito escasso e iam buscar mão de obra lá no Brasil. Nisso, um amigo de faculdade veio para cá, não se adaptou, me indicou para a vaga dele, e como eu sempre tive vontade de sair do Brasil, viajar e conhecer o mundo, eu vi essa oportunidade como uma aventura. E eu sempre fui bem independente. Meu primeiro emprego foi com 14 anos, como office boy. Aí com 15 eu fui auxiliar de escritório, depois com 16 comecei a trabalhar com informática e aí nunca mais parei. Me formei em engenharia da computação, fiz pós, já fui programador, analista, gestor de projetos e por aí vai. Então eu topei. Pedi demissão na empresa que eu trabalhava e passei por todos aqueles trâmites para conseguir o visto de trabalho. Nossa, foi um bocado burocrático. Tive que pedir 3 vezes até finalmente me liberarem. Mas também foi o único perrengue que passei com documentação. Cheguei aqui num contexto super favorável e em todos esses anos eu só conheci uma pessoa que veio na mesma situação que eu. Aí eu vim e as minhas expectativas estavam lá nas alturas. Não esperava nada de ruim. Eu só não imaginava que ia chegar em Coimbra justamente no período de férias. Parecia uma cidade fantasma. Imagina um grande campus universitário. É Coimbra. A Universidade de Coimbra é a maior de Portugal e uma das mais importantes do país. Então, tudo circula muito em torno dela. Coimbra é uma cidade de estudantes e quando eu cheguei, eles estavam de férias. Aí imagina, eu saí de São Paulo, que é uma cidade enorme e cheia de gente, para um lugar minúsculo, quase um ovo de codorna. E com pouquíssimas pessoas ainda. Para você ter uma ideia, toda a população de São Paulo e região metropolitana é maior que toda a população de Portugal. E o início é aquela coisa. Eu sentia falta de tudo. Das pessoas, da minha família, da comida. Lembro que naquela época tinham alguns restaurantes brasileiros com comida por quilo. E quando eu entrava num restaurante daqueles, era uma perdição. Eu enchi o prato e parecia um prato de pedreiro, de tanta comida. E você tem que lembrar que eu vim há 16 anos. Naquela época não tinha a facilidade que tem hoje de comunicação. Não tinha WhatsApp, o Skype mal funcionava. Imagina, para ligar para o Brasil tinha que comprar um cartão que custava 5 euros e dependendo do horário não dava para falar nem 5 minutos. Mano, era péssimo. Muito ruim mesmo. Esse período de Coimbra foi bem difícil. Eu trabalhava na sede da empresa, que ficava no centro, mas morava a 12 quilômetros de lá, na Vila Condeixa a Nova. E a maior parte dos vilarejos tem uma população muito idosa. Não tinha ninguém da minha idade. E eu me vi então rodeado de senhores e senhoras.
fui um bocado complicado me adaptar a esse tipo de coisa. Mas acabei fazendo alguns amigos da terceira idade. Eles me viam como um forasteiro, tinham uma certa desconfiança, mas eram atenciosos, simpáticos e até bem educados. Teve um dia que fui fazer compras no hipermercado próximo de onde eu morava, e aí eu vi um helicóptero telecomandado. E pra mim, que vinha do Brasil, era uma coisa muito cara. Eu nunca tinha tido acesso àquilo. Mas quando eu vi que aqui estava barato, comprei na hora. E aí, quando eu cheguei na vila e coloquei o helicóptero para voar, foi uma sensação. A maioria daquelas pessoas nunca tinha visto coisa igual. Era a diversão deles, todo fim de tarde. Lembro que eu chegava do trabalho e eles sempre estavam me esperando no ponto de ônibus. Perguntavam se eu ia brincar com o helicóptero, queriam ver aquilo voar todo dia. E, mano, eu tenho esse helicóptero comigo até hoje. Eu olho pra ele e lembro dessa época. Lembro dos primeiros amigos que eu fiz aqui. Mas eu acabei tendo uma experiência muito curta em Coimbra. Depois de 4 meses, surgiu um projeto na empresa, na filial da Espanha. E eu pedi para me transferirem. E eles aceitaram, né? Estavam com medo de perder outro funcionário, de eu não me adaptar e também acabar voltando para o Brasil. Então, lá fui eu para Galícia, no norte da Espanha. Vivi 3 anos em Espanha e foi um espetáculo. Foi onde eu vivi tudo aquilo que falam da Europa. E foi onde eu fiz o que eu não fiz na minha adolescência. Imagina, eu migrei com 26 anos e só tinha tomado porre uma vez na vida. Aí lá, eu furei orelha, tomei a maior parte dos meus porres, conheci a noite, saí, dancei, badalei, conheci muita gente. Viajei a Europa quase toda. E a minha adaptação veio mesmo quando eu vivi em Espanha. Foi onde eu caí em mim que vivia fora do Brasil. Portugal é um país muito fechado, de pessoas bem carrancudas. É aquela coisa da história do fado, eles são meio depressivos. Já o espanhol tem outra forma de viver, de estar no mundo mesmo. São mais alegres, vibram mais, são mais receptivos. Foi uma adaptação muito melhor. E eu me senti muito mais integrado. Até que no feriado de Páscoa, eu conheci o Pedro. Nos gostamos, logo nos apaixonamos e começamos uma linda relação. Eu morava em Vigo, em Espanha, e ele no Porto, em Portugal. E ficamos 6 meses nessas idas e vindas. Ele ia todos os fins de semana para lá, me visitar. Não é longe, são 110 quilômetros de diferença. E ele fazia essa viagem de carro. Só que 2 vezes ele quase sofreu um acidente. Aí então achamos melhor morar junto, na mesma cidade. E foi quando Portugal me puxou de volta. Antes de conhecer o Pedro, eu achava que minha vida era em Espanha. Não me sentia espanhol, porque eles são muito nacionalistas. Mas eu me sentia viguês. Eu acabei voltando para Portugal e eu e Pedro nos casamos. E aí eu criei raízes em Porto. Também lembrei do Brasil, da comida, do falar português, das minhas origens. Eu me conectei com Portugal de uma forma que eu não tinha me conectado até então. E quanto ao que falam sobre xenofobia e racismo, eu presenciei muita coisa. Mas dizer que eu passei por alguma situação, não passei. Normalmente as pessoas aqui sabem
com quem elas podem cometer esse tipo de abuso. Acho que por eu ser uma pessoa formada e trabalhar numa área um pouco mais valorizada, essa situação toda não aparece para mim. Depois de 14 anos juntos, eu e o Pedro nos separamos. O término foi um bocado traumático. Foram muitos anos juntos. Você cria uma série de expectativas, faz planos, você acha que nunca vai acabar e de repente, no estalar de dedos, a sua vida inteira muda. Há 2 anos eu tinha uma ideia muito fixa do que seria o meu futuro. Eu tinha toda uma vida construída ao lado de uma pessoa. O recomeço é difícil. Eu tenho 44 anos e sinto que o futuro está se moldando de novo para mim. Depois de tanto tempo fora, o Brasil continua sendo a minha pátria. É o país onde eu nasci, onde eu tenho um amor muito grande. Mas eu perdi aquela noção de ter o Brasil como casa, sabe? Quando eu vou de férias, dá 15 dias e eu já tô me coçando para voltar. A minha casa é aqui agora. É onde eu construí a minha vida. E no último 1 ano e meio, eu conheci o João. Estamos nos relacionando desde então e isso me faz fincar raízes ainda mais profundas aqui. E também eu tenho o Tarso, um labrador que já tem 15 anos e agora ainda ele ganhou um irmão, que é o Chester, o bulldog do João. Muita coisa mudou, mas a minha personalidade continua a mesma. Eu venho de uma família muito simples, de um bairro pobre da zona leste de São Paulo, e eu tive que estudar e trabalhar desde os meus 14 anos para sustentar parte dos meus estudos. Eu estudava naquela época à noite e trabalhava durante o dia. Eu não esqueci disso. E os meus valores, aquilo que eu acredito, continuam exatamente os mesmos. Hoje, mesmo sendo um cidadão europeu, sendo um brasileiro com nacionalidade portuguesa, meu viés político continua o mesmo. Eu sou uma pessoa com o pensamento virado à esquerda, a favor das minorias. Também não teria nem como ser contra, né? Eu sou a mesma pessoa de quando eu cheguei aqui. E jamais eu vou esquecer de onde eu vim. Isso faz parte de quem eu sou. Você ouviu uma história baseada nos relatos de Fred Telles e interpretada pelo ator Igor Federici. Eu me sinto brasileiro todo dia, tanto pode ver, eu não tenho sotaque português. Já vivo aqui, eu vivi 3 anos em Espanha e não tinha sotaque espanhol. Eu sou brasileiro 100%. Eu vivo o que está acontecendo no meu país. Antes de ver as notícias do que está acontecendo aqui em Portugal, eu vejo as notícias do Brasil. Fui votar, vou votar desde que quando cheguei aqui. Estou por dentro da política de tudo isso que está acontecendo. Eu me sinto brasileiro todo dia. Todo dia. Eu sou brasileiro. Você nunca. Tem brasileiro que chega aqui e quando obtém a cidadania portuguesa, até fala. Eu tenho amigos até que falam: não, eu sou português, eu sou portuguesa. Isso você nunca vai ouvir de mim, porque eu não sou português, sabe? Por mais que me tenham me dado um papel, e até naquele papel uma coisa errada que tem, que diz, transcrevem a tua certidão de nascimento, quando te dão a nacionalidade, transcrevem a tua certidão de nascimento e dizem que você, desde o dia que você nasceu, você é português. E é uma mentira. Eu sou português de um determinado tempo para cá. Eu nasci brasileiro.
Este podcast é uma realização do coletivo Corpos no Mundo. Siga a gente no Instagram, @corposnomundo. A história que você ouviu aqui vira conversa por lá. Esta temporada é apresentada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Retomada Cultural RJ 2.